Olá a todos, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Então, nossa live, né, nossa aulinha hoje está acontecendo no sábado, porque amanhã é Dia dos Pais, e já quero deixar aí, né, os parabéns a todos os papais, né, incluindo a mim também, tá certo? Então, deixe aí seu like no canal, se inscreva no canal, torne-se membro do canal. E agora vamos falar, né? Quero falar um pouco mais sobre a questão de dor e prazer, mas eu quero relacionar aqui e trazer uma explicação um pouco mais avançada sobre isso, né, do porquê que acontecem as curas, os milagres, o porquê que existe essa opção, né, dentro do ser humano e o que motiva que tudo isso aconteça. E será que isso acontece mesmo? Então esse é o nosso assunto de hoje, né, e é um assunto bacana, então fique aí até o final, tá? Acompanhe isso. Não vou estar aqui respondendo muitas perguntas, eu quero discorrer um pouco sobre isso, né? É um assunto que eu sempre costumo falar aqui nas nossas aulas, mas eu percebo que ainda é motivo de dúvida aí para muitos alunos, inclusive nos cursos presenciais. Eu sempre repito e falo isso, e ainda, mesmo assim, o pessoal ainda tem dúvidas. Parece que ser um assunto difícil e complexo, mas pelo contrário, é um assunto muito simples, muito fácil, e chega a ser tão fácil que nós, né, por ser tão fácil, acabamos desconfiando. Não pode ser isso, porque parece que na vida tudo é tão difícil, tudo é tão longe, né? Por mais que eu estendo a mão, não consigo pegar aquilo que eu quero, tá? Então, nós sabemos, né, e resumidamente, a gente sabe que os dois sentimentos, né, que o ser humano carrega lá na essência dele como um animal, por exemplo, a dor e o prazer, né? Então, a gente sabe que a gente nasce evitando a dor e vai estar, né, vai estar eternamente em busca de prazer. E qual prazer é esse? E aí a gente começa a cair, né, numa questão complexa. Mas falando da dor, existem, né, os dois tipos comuns de dores. E se você viu na aula passada, a gente falou sobre a questão de emoção, sentimento, né? E também a gente falou sobre a questão de sintoma. Se você não viu, assista lá, que é um complemento daquela aula. Então, quando a gente fala em dor, temos a dor física, né? É uma resposta de uma emoção. Você caiu, bateu o seu joelho no chão. O seu corpo registrou por estímulos, né, pelo sistema nervoso, trouxe, né, o registro dessa pancada, e o teu cérebro registra, informa você, você tem essa percepção, registra, né, tem a percepção, aquela sensação da dor de ter batido o seu joelho. E aí, se o motivo dessa sua queda foi alguém que empurrou você, você começa a relacionar essa percepção, essa emoção, essa dor com a pessoa que empurrou você, você pode ter aí um sentimento. E esse sentimento pode evoluir aí para várias outras questões, como a raiva, por exemplo, né? E aí começa a ficar complicado. Por quê? Porque nós temos dois tipos de dor. A dor física, que toda dor física carrega uma emoção com ela, tá? Por exemplo, você tá caminhando e não vê que tá, né, tem uma porta e é uma porta de vidro, você não percebe e você bate com a sua cara na porta. Você vai ter uma emoção e provavelmente vai ter uma sensação, né? O teu cérebro vai registrar a pancada, vai trazer
uma dor e vai trazer também, né, algo aí que talvez você vai ter um pouco de vergonha, enfim, mas você, né, isso vai ficar uma questão até meio que engraçada. E isso se dissipa e vai embora. Né? Agora, até você pode falar abertamente disso com seus amigos, amigas, enfim, né? Ó, bati com a cara na porta, você é uma vergonha, enfim, vai dar risada da situação. Né? Só que vai ter uma questão, se você imaginar o seguinte, você está entrando em um lugar e vem uma pessoa e te dá um tapa na cara. O cérebro vai registrar e para ele a dor, né, a emoção da questão do impacto, ele vai registrar a dor, a intensidade da dor, como se você batesse com a cara na porta, para ele é a mesma coisa. Só que a emoção, a percepção da emoção disso tudo, poxa, uma pessoa me deu um tapa, você vai criar um sentimento. E esse sentimento você dificilmente vai esquecer. A pessoa que deu tapa, lá com o tempo ela esquece, mas a pessoa que levou vai carregar um sentimento. Então nós temos a dor física, que ela pode chegar e ser consumida, ir embora tão rapidamente. Daí nós temos, né, o sentimento que fica. Conforme você faz a leitura dessa emoção, você vai ficar com o sentimento. E aí nós temos a dor psicológica, você vai sofrer com isso, e isso vai te consumir, né? E aí você acaba ouvindo, acaba lendo, acaba até nas suas próprias crenças, indo por um caminho que vão te dizer que você tem que perdoar isso, esquecer. Então você profetiza o perdão, você diz que está tudo bem, só que assim, ó, toda vez que você ver essa pessoa, que você encontrar ela, ou você lembrar dela, aquele sentimento, ele vai estar como se fosse uma brasa acesa dentro de você, queimando eternamente. Porque para você perdoar alguém, primeiro você tem que ter uma coisa chamada fé. E a fé, a gente já viu aqui que a gente está bem distante dela. Então, um perdão da boca para fora é que nem um bom dia, um tchau, um boa tarde, um oi, né? É algo já meio que automático no ser humano. E o automatismo não vai estar relacionado aqui com um perdão verdadeiro. Por isso que aquela brasa ela vai ficar incomodando você. Tá? É como um espinho, não vai sair, vai ficar ali. Então eu costumo dizer que o perdão, ele também não existe facilmente assim, se ele não estiver, né, junto dele a tal da fé. Por isso que a pessoa vai guardando tantas coisas dentro dela, achando que está resolvido, mas não está. Vai chegar um dia que vai ser tantas coisinhas pequeninas guardadas que vai te transformar numa bomba relógio. Então, o ser humano ele sempre vai evitar a dor. Ninguém gosta da dor, ninguém vai escolher a dor. Né? As pessoas vão evitar a dor, tanto a dor física quanto a dor psicológica. Né? Quantas pessoas que vivem a dor de um luto eterno, uma pessoa que partiu, né, repentinamente, aí fica aquela questão que talvez você não se despediu, talvez fique aquela cobrança com você mesmo de talvez ter feito algo, uma mãe que perde um filho, né? Então se você vai ver pela ordem cronológica, teria que ser ao contrário, né? Os filhos enterrarem os pais, não o contrário. Então, tem várias questões psicológicas que vão ficar, né, nos bastidores da tua vida, ali como pequenas fagulhas acesas. E resolver isso, você precisa encontrar uma maneira de você conseguir mandar isso embora de alguma forma. E mandar embora quer dizer que você tem que ficar de bem com essa situação. Por quê? Porque isso vai se transformar, essa dor,
Aqui só estou apenas trazendo alguns exemplos, tá? Pode ser tantos outros. Estou trazendo o mais fácil, eu acho que de todo mundo conseguir né, compreender isso que eu estou falando. Então, a maneira mais fácil de você lidar com isso tem que ser a mais fácil para você, e não a mais fácil que o terapeuta acha que seja, ou que funcionou com alguém. E aí a gente começa a trabalhar a questão do indivíduo como ser único, né? Porque o que é dor para ele pode ser que não seja dor para mim, e é isso que você tem que ter compreendido na aula passada, né? Que o sentimento, o registro de uma emoção, ela pode ter valores diferentes para cada ser humano. Tem pessoas que lidam muito bem com perdas, né? Que enfim, para ela, isso ela não vai carregar um sentimento de nada. E tem pessoas que não, tem pessoas que vão viver um luto eterno, tem pessoas que vão ter um registro de culpa, e isso é um sentimento, né? E carrega um desconforto. E aí você vai se ocupar, você vai viver, você vai ter tua vida, e você vai acabar falando disso no futuro, como se tudo, né, estivesse resolvido, mas sempre vai ficar algo lá dentro, às vezes te incomodando, né? Por isso que nós, seres humanos, somos feitos de experiências. Experiências boas, experiências ruins, só que as boas, elas não costumam ficar gravadas como as ruins. Por isso que todas as experiências ruins, elas ficam, de alguma forma, vivas lá dentro e criam sintomas para evitar nós passar por isso de novo. E aí, a gente fala de dor e prazer, como que você, aí eu costumo falar num exemplo de vícios, né? A pessoa que fuma, o cigarro dá prazer para ela. A pessoa que bebe, o álcool dá prazer para ela, é prazeroso, tá? Porque muitas vezes ele está ajudando, né, a encobertar uma dor, um sentimento, uma lembrança, então você bebe, você muda o foco e o álcool, né, o teor alcoólico no teu sangue vai provocar um relaxamento, uma sensação diferente, a nicotina, no cigarro também. Então, isso vai ser prazeroso. Então, isso dá prazer, tá? Se você conseguir transformar o cigarro em dor, dificilmente a pessoa vai voltar a fumar, tá? Então você tem que criar algo metafórico, transformando isso em dor. E isso eu explico lá numa aula passada em que eu falo sobre os vícios. Então eu só citei esse exemplo para dizer o seguinte: como é que você vai transformar um luto, uma pessoa que está passando num luto eterno, num prazer? Não tem como. Como que você vai trabalhar uma pessoa que carrega a culpa de algo parecido com isso, da perda de alguém, ela se sente de alguma forma, se ela podia ter feito alguma coisa, não fiz, carrega uma sensação de culpa, né? Um sentimento de culpa. Como que você vai transformar isso em prazer? Não tem como. Então a dor e o prazer, né? Nem tudo você consegue transformar o prazer em dor para resolver alguma coisa, né? Então, ou vice-versa. Então, tem questões que você tem que utilizar da questão oculta, como eu disse. As árvores você vê, o que está debaixo, que mantém a árvore em pé, o que deixa ela forte ou frágil, você não enxerga, está no mundo oculto. Então, muitas das terapias, muitas das questões que a gente busca, a resposta, o método, o procedimento terapêutico, ele se encontra no invisível. E aqui a ciência, ela não chega, ela não passa por essa barreira. E aí entram as crenças. E aí eu quero falar para você sobre a questão, né, de como acontece um milagre, como acontece, enfim, professor, eu posso resolver qualquer coisa. Você pode resolver qualquer coisa. Qualquer coisa. Não existe que você não pode ser resolvido
quando a gente trabalha com a questão da fé. E a fé não é a fé em Deus, não é a fé na igreja, no padre, no pastor, nada disso. E eu vou trazer aqui, né, vou falar abertamente, sem enrolação, cara. Tudo está no teu subconsciente. Tudo está ali dentro. O teu inconsciente, ele carrega o universo inteiro dentro dele. E ele sabe como resolver qualquer problema. Só que nós nos distanciamos disso, muitas vezes por algumas crendices. As crenças, elas nos distanciam de nós mesmos. Então, dificilmente você vai conseguir eliminar todas as suas crenças. Mas, se você descobrir qual é a crença de uma pessoa, e não importa se a crença dela seja diferente da tua. E é isso que você tem que entender. Se você utilizar a crença dela para ajudar ela, você com certeza vai conseguir promover algo incrível. Mas não é você que vai ser né, um curandeiro, vai ser alguma... Não, você vai ter a ferramenta para auxiliar ela. A mágica, digamos assim, vai acontecer dentro dela mesma. Então, se você pega uma pessoa e você descobre a crença dela, eu acredito, sei lá, num Deus de barba branca, eu acredito numa energia do universo, eu acredito, sei lá, nas sombras, eu acredito na magia, eu acredito num chá, não importa. Se você pegar a crença dela, descobrir o que realmente é a crença dela, mas assim, a crença dela, não o que falaram para ela que ela deve acreditar. E aí a gente cai em duas situações. Quantas pessoas que vão na igreja católica e escondido vão lá no Santo Espírito? Qual que é a crença dela? Talvez ela vai ter vergonha. Não, eu sou católico. Mas a crença dela não é no catolicismo. Tu me entende? Quantas pessoas que fazem, né, vão na igreja evangélica e vão lá tirar a carta de tarô escondido? Qual que é a crença dela? Será que é realmente na igreja evangélica? Será que é naquilo? Ou é lá no tarô? Não importa qual é a crença dela. Então, nesse momento, se ela for verdadeira com ela mesma, e você de fato descobrir a crença dela, você consegue, através de um transe profundo, trazer para ela algo que está faltando na crença dela para que os milagres aconteçam na vida dela. E aí, eu estou falando de você, dentro da crença dela, mostrar para ela, ajudar ela a ter o que falta, que é a fé. Acreditar sem dúvida. Então, no momento que ela ter a fé na crença dela, não importa qual seja, com certeza essa pessoa vai acontecer a mágica na vida dela. Aí você pode chamar de cura, você pode chamar de milagre, você pode chamar do que quiser. Não importa se a pessoa está num estado degenerativo, agonizante, vai acontecer a mágica na vida dela. Não importa o estado que a pessoa se encontre, vai acontecer uma mágica na vida dela. Então, você tem que ir além, né? Normalmente a gente faz as aulas e a gente define que nem dor e prazer e dá exemplos, mas é muito mais amplo do que isso. Quando você entra nesse universo que você não enxerga. E aí, não importa no que a pessoa acredita, mas
no que ela acredita verdadeiramente, senão é uma falsa fé. Por isso que a pessoa vai 30 anos lá na igreja dela, ela não consegue nada. Aí chega uma pessoa, né, que chegou hoje lá e alcança um milagre. Poxa, tô vindo aqui, né, a vida inteira e não acontece comigo, mas acontece com o outro. Então, cara, se tu tá fazendo isso, não é ali, não é isso que você acredita. Talvez você está indo, você está frequentando lugares que te mostraram, te ensinaram, te levaram, falaram para ti, você está continuando um legado, enfim, você está indo, mas não é aí que você vai encontrar a tua fé, o despertar disso. E aí você me pergunta, professor, o que é então, onde que eu devo ir? Então a gente cai numa estradinha bem perigosa em falar sobre isso. Então, é uma descoberta sua. O que você vai conseguir ter certeza se você analisar a sua vida, como que eu não te conheço, eu vou chegar aqui do nada e dizer qual que é o teu caminho. Se você está nele há muito tempo e você não conseguiu encontrar, né, o desvio certo para você pegar, ou enfim, se você passou por tantas experiências e não conseguiu nem ver o que não está funcionando para você, como que vai chegar alguém e falar, não, é aqui? Eu também vou criar uma falsa fé em você. Tá? Então, o que eu sugiro é você fazer uma análise de tudo que você vem fazendo e que você está tendo o mesmo resultado. E se esse resultado não é o que você espera, cara, deixe de fazer isso. Busque. A vida, ela é feita de experiências. Se você fazer aquilo, aquele outro, enfim, não importa. Faça e descubra o que não dá certo para sua vida. E você vai acabar acertando no momento. Mas se você ficar só no processo imaginativo, não, primeiro eu preciso ter certeza para depois fazer. Cara, nunca vai acontecer. A menos que você tenha uma fé que você vai fazer aquilo e aquilo vai dar certo. Aí vai dar certo. E não importa o que é. Se alguém fazer você acreditar, sem sombra de dúvidas, que se você comer, sei lá, né, dar uma mordida numa maçã, essa maçã, ela tem uma propriedade que vai curar você, e você acreditar sem dúvida, vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Então, o universo oculto, o mundo oculto, aquilo que a gente não enxerga, que a maioria chama de espiritualidade, ela é cheia de crenças. E nunca vai existir uma só. E não existe crença certa ou crença errada. Existe crença. E no momento que você começa a julgar as outras crenças, cuidado. Cuidado, porque você, quando começa a julgar que a sua é a correta, cuidado. Cuidado, porque com certeza você não alcançou nada até agora na sua. E você é uma pessoa que está sendo manipulada e você está sendo usada, tá? Por esse algo que você está frequentando, tá? Então, a pessoa que é muito cega numa coisa só, ela não tem fé. Ela está, como eu disse, ela está cega, ela está sendo manipulada, fizeram uma lavagem cerebral nessa pessoa. Essa pessoa, ela é, né, cara, ela está cega fazendo aquilo ali. Isso não tem nada a ver com fé. Isso aí está longe de fé. Está muito longe. Então, a fé, inclusive, ela não precisa ser eternamente a mesma. E aí que está interessante. Você pode, o efeito placebo,
é um exemplo de uma fé que ela é mutável, né? Você vai no médico, ele te dá um remédio de farinha e diz que vai passar a tua dor, você toma acreditando e passa. A fé, ela não precisa ser uma fé eterna, e isso que as pessoas se confundem e às vezes passam muito tempo. Elas querem acreditar, mas acreditar no motivo certo, acreditar em algo. Cara, acredite hoje em alguma coisa. Amanhã você pode acreditar em outra. Que mal tem isso? Que mal tem isso? Não tem mal algum. Por que você não pode mudar? Por que as escolhas da sua vida têm que ser eternas e assertivas? Por que você acha que você não pode escolher uma coisa hoje e amanhã mudar? As pessoas nunca vão ser as mesmas. Você não vai ser o mesmo daqui a um ano. Teu pensamento, o teu gosto, o teu gosto por música talvez vai mudar, teu gosto por alguns alimentos vai mudar, você vai experienciar coisas novas, o teu cérebro vai fazer novas conexões, ele vai estar num processo evolutivo todo dia. Você não é o mesmo de quando você tinha 15 anos, teu meio de pensar, tua modulação cerebral, ela mudou. E aí quando você pergunta para uma pessoa qual a melhor época da tua vida, o cara, quando eu tinha meus 20 anos, melhor época da minha vida. Cara, a melhor época da tua vida é agora, é hoje. A melhor época da tua vida não vai ser quando tu se aposentar e ter teu pé de meia, tua grana. Não. O dia de amanhã não te pertence, o de ontem já acabou. Então a melhor época da tua vida é agora. Então acredite agora em alguma coisa, começando por você. Acredite em você. Tenha fé em você. Comece por aí. Amanhã, sei lá, acredite, busque experiências, busque novidades, crie um movimento. O ser humano é feito por movimento. O ser humano, ele tem um corpo que ele não a gênese do corpo do ser humano não foi feita para carregar doenças. O nosso corpo, ele tem uma inteligência de se autotratar. Ele tem uma inteligência de se autocurar, de se autofortalecer. Tanto é que você tem um sistema energético, de energia no teu corpo, que ele está sempre ali. Você não precisa, que nem um celular, ligar na tomada, né? Você tem um sistema de energia. E aí as pessoas que estudam os chakras, o campo, a aura, né? Fotografia Kirlian, por que o ser humano tem essa energia? E ela nunca acaba. Ou ao dia que você, né, partir desse plano, o teu corpo físico, né, vai ficar aqui. E essa energia, ela vai seguir. Ela não acaba nunca. Então o nosso corpo não foi feito para ficar doente. Ele foi feito para estar em movimento. Ele não foi feito para viver 70 anos, 80. A estimativa de vida é 100. Se você pensa nisso, você já está acreditando nisso e você está limitando os que você vai viver até os 100 anos. Tu me entendeu? Então, pensa, né? Reflita sobre isso. Veja se isso faz sentido para você ou não. O que você pode aproveitar disso. O que você acha que eu falei que não tem nada a ver, descarte. Descarte. Mas a aprenda a ouvir, né? Sem criticar. Ouve, veja que não é bom para você, simplesmente deixe ir embora.
O que você acha que talvez é relevante, segura, reflita, traga para a sua realidade, pense sobre isso e crie a partir disso uma verdade para você, crie a partir disso uma experiência para você. E depois dessa experiência, talvez venha uma verdade, talvez você faça uma experiência e não enxerga um resultado relevante, deixe ele embora. A vida é feita de experiências, não de certezas. A própria ciência, o que é certo hoje, amanhã muda alguma coisinha, a verdade de hoje já não é mais. Tudo está assim. Então, não se preocupe em acreditar em algo, em uma coisa só na sua vida. Acredite em várias. Tenha várias fés, várias esperanças, não uma só. Comece por você. Acredite em você. Tenha esperança em você. Tenha fé em você. Comece por aí. Não dê bola se eu fizer isso, o que o pai, o que a mãe, o que o vizinho, o que a sociedade vai pensar. Uma certeza eu te dou. Se você fizer isso ou não, eles vão falar do mesmo jeito. Sempre você será criticado. Sempre. É melhor os outros criticarem você do que você envelhecer, chegar no momento que você não tenha mais condições de mudar certas coisas e você ficar se perguntando, mas se eu tivesse feito isso lá naquela época, o que será que iria mudar na minha vida? Não envelheça com essas perguntas aí, que o teu fim não vai ser legal. Então, cara, a vida tá aí, faça tudo que tu quiser fazer. E um conselho, faça tudo aquilo que tu tiver medo de fazer. Aquilo que te dá medo, insegurança, faça isso. Faça isso e tu vai ver que logo, logo você vai estar sentindo algo que você jamais esperaria estar sentindo. E esse é você. E isso é as tuas conquistas, as tuas vitórias. Faça em frente, faça aquilo que tu tem hoje medo de fazer, tá? Faça isso, que eu tenho certeza que a tua vida vai mudar e tu tenho certeza que esse medo você vai rir dele no que você passar por ele, tá bom? Quero deixar um abraço a todos, uma boa noite, amanhã um feliz Dia dos Pais a todos os pais. Se inscreva no canal, deixe seu like. Abração a todos. Valeu, até mais.